E por isso, ó Pai, nós só temos que agradecer por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, reunidos como igreja do Senhor, ó Pai, para glorificar o Teu santo nome. Esteja conosco, ó Pai, neste culto que está iniciando neste momento, ó Pai. Com tudo, ó Pai, que irá acontecer neste culto, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, seja o centro, ó Pai, da nossa adoração e do nosso louvor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico. Antes disso, vamos falar esse versículo esse que nós falamos pela manhã, versículo que é conhecido, né? Bem conhecido de nós, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo, não está aí, né? Versículo 17, se eu não me engano. É 2 Timóteo 4, 17. Vamos nos colocar em pé e vamos falar este versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos falar novamente. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos realmente cumprir, né, essa carreira maravilhosa que é pregar o Evangelho a toda criatura que necessita ouvir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico.
para Ele toda a honra e toda a glória. Porque como diz esse cântico, né? Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então que nós possamos sempre glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque também nós sabemos que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é exatamente isso que nós iremos louvar neste momento. Realmente o nosso respirar, glorificar o nome do nosso Deus. E é exatamente isso que nós iremos cantar neste instante. Vamos cantar a primeira estrofe aqui da música, só as vozes femininas, tá bom? Então, mostre o teu talento agora, irmãs queridas, junto com essa cantora especial aqui. E a segunda, os homens, com esse cantor especial. As vozes masculinas. Este é o meu pão,
todos. Eu nada sou sem ti. Perdido sou sem ti. Realmente no coração, né? Que sem Jesus nada somos e estaremos realmente perdidos. Mas graças a Deus nós encontramos aquilo que há de melhor, né, na vida de uma pessoa, que é Jesus. Amém? Podeis assentar. Bom, nesse instante nós temos o momento missionário. Momentos esses, assim, está sendo muito bom, né? Porque nós estamos conseguindo bater as metas, né, da nossa querida igreja. Acho que foi no domingo passado, foi passado o resultado, né? Foi no domingo passado, pastor? Acho que foi, né? Domingo passado passou o resultado, mais um mês, né, com aquele bonequinho feliz, dando joia para a igreja. Então, parabéns à nossa amada igreja, né, por essa obra tão maravilhosa que é o sustento, né, dos nossos queridos missionários, que lá eles estão onde nós não podemos ir. Então, parabéns, né, a igreja que está conseguindo manter aí o objetivo, que é manter todos os nossos missionários. E hoje, em especial, vamos ver se passa aqui, nós vamos falar deste. Vamos falar deste porque ele mandou uma carta, né? Endereçou uma carta para a nossa igreja, então vou aproveitar e falar dele. Está meio ruim aí a foto, mas alguém lembra quem é? O pastor já falou ali. É um dos novos que nós adotamos aqui na igreja. Deu para ver aí a foto? Está meio ruim, né? Esse aqui do meio, seu filho, é o pastor Apoeme. Alguém lembra qual que é o projeto dele? Se não lembrava nem o nome dele, quanto mais o projeto, né? Quem falou? Parabéns, irmã. Parabéns, é isso mesmo. Então tá aí o pastor Apoeme, né? O projeto dele é São Brás do Piauí, né? Então, graças a Deus por esse pastor. Ele passou uma carta. Eu vou ler para os amados irmãos. Eu não vou ler tudo, porque é uma carta extensa. Eu sublinhei alguns pontos importantes aqui, então eu vou ler aqui para a amada igreja. Amados, somos imensamente gratos a Deus por vossas vidas, pelas quais Deus ministra o seu bom consolo em nós.
Este é o testemunho de Paulo em suas cartas, ao reconhecer que Deus usava a vida do seu povo para ampará-lo. Não nos esqueçamos que Deus ainda está com sua igreja na terra e que ainda mantém seu ide a todo mundo. Meus irmãos, continue orando por nossas vidas e ministério. A minha esposa está bem melhor dos problemas que estava enfrentando, tanto físico como emocional. E este também é um grande motivo de louvor a Deus. As lutas não cessam, mas o Deus de glória permanece no seu glorioso trono. Ainda orem por saúde. Temos que cuidar de saúde dentária e alguns exames, tanto dos meninos como eu também. Orem pela edificação da igreja e salvação das almas. Menciono aqui o nome do Evaldo e da Eliene e os 3 filhos. Estamos evangelizando estas vidas em um povoado por nome Tanque Velho, no município de São Brás do Piauí. Temos o alvo de ter um trabalho nesta localidade. Orem conosco por direção. E aí ele cita o versículo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Então essa é a carta, eu não li toda a carta, mas a carta do pastor Apoeme, pedindo oração e também agradecendo, né, pelo sustento enviado ao ministério dele. Então vamos fazer uma oração. Vou pedir para a irmã Silma, pode vir aqui à frente, irmã Silma, orar pelo pastor Apoeme, sua família, o ministério dele. Tem um microfone aí, Mota? Aqui, ó, pega o pastor Tomé, por favor. Presta um beijo, isso. Ele curtiu mesmo, cara. Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, Senhor, para Te agradecer, para Te louvar, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. E nesse momento, Senhor, falando aqui, Pai, da vida desse missionário, do pastor Apoeme, que o Senhor possa, Deus, abençoá-lo, suprir todas as necessidades, Pai, dele, agradecendo, Pai, já pela melhoria da saúde da sua esposa, mas ainda assim pedindo, ó Deus, para que o Senhor continue a abençoá-lo e cuidar, Senhor, de cada necessidade, Senhor, de tudo aquilo que ele precise para a família dele. Ele cita em relação à saúde também dentária. Sim, que o Senhor possa estar suprindo, ó Pai. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar com ele, Pai, no caminho a qual o Senhor ordenou para que ele estivesse lá naquela região. Ele cita sobre a família do Evaldo, sua esposa, seus filhos, que essa família, Pai, possa se achegar a Ti através Amém, da obra que o pastor Apoeme vem fazendo lá. Amém. Assim como tantas outras famílias que lá estão, ó Deus. Sim, ó Pai. Eu suplico a Ti, ó Pai, cuida deles, Senhor. Dê estratégias a ele, Pai, para que ele possa falar do seu santo evangelho, Senhor, para aqueles Senhor. que ainda não Te conhecem. Amém, Senhor. E também clamo, Senhor, para que a nossa igreja aqui continue, Pai, podendo manter o sustento financeiro, Amém, não Jesus. só do pastor Apoeme, mas de todos os pastores a qual nós nos responsabilizamos em fazer. Amém, Senhor. Multiplica, ó Pai, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. O Senhor é todo-poderoso. É verdade. E a Ti eu confio, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, irmã Silma. Que nós possamos lembrar, então, desses missionários, não somente aqui na igreja, né, no momento de culto, mas que no nosso dia a dia, né, quando nós estivermos falando com o nosso Deus, que nós possamos lembrar, né, da vida desses missionários, tá bom? Nesse instante vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos continuar louvando ao nosso Deus. Também será o momento de nós entregarmos
os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Lembrando que aqui à frente, né, está o gasofilácio, tanto para os adultos, que é esse marrom aqui, e também o das crianças, que vai direto para os nossos queridos missionários. Já ouviste a minha voz, louvor e gratidão, prostrado a te adorar. E agora chego a ti, mais perto estarei, pois o véu rasgado está. Agora que estou junto a ti, não há onde eu queira ir. Agora que senti teu tocar, faz morada em mim. Seguro estou em ti, eu ouço a tua voz, sussurras para mim. Tu és o amado meu, amigo te escolhi, precioso és para mim. Agora que estou junto a ti, não há onde eu queira ir. Agora que senti teu tocar, faz morada em mim. Agora que estou junto a ti, não há onde eu queira ir. Agora que senti teu tocar, faz morada em mim. Faz morada em mim. Pela vida da nossa igreja. Obrigado, ó Pai, por esses louvores. Aceito, ó Pai, os nossos louvores, os nossos agradecimentos. Obrigado, ó Pai, pelos dízimos e ofertas recolhidos. Obrigado, ó Pai, pelos nossos missionários, pelo sustento dos nossos missionários, pelos objetivos, ó Pai, estar sendo cumprido. Obrigado, ó Pai, pela mensagem que teremos daqui a pouco com o pastor Tomé. Use, ó Pai, o teu servo. Use, ó Pai, as professoras que falarão também para as crianças, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por nossas crianças, as crianças, ó Pai, da nossa igreja, que elas possam, ó Pai, crescer, não somente em estatura, em saúde, ó Pai, mas principalmente em conhecimento da Tua Sagrada Escritura. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. E as crianças podem ir para o seu culto. Alô, testando os nossos sons. Boa noite. Tá todo mundo bem, não? Aniversariante, completou 15 anos. Tudo bem, Amanda? Gente, deixa eu só animar vocês a cada dia. Nós temos a melhor escola dominical, tá? A nossa igreja oferece à tua família um conteúdo bom, tá?
E eu creio que a Bíblia, ela é a fonte, né, de todo o segredo de vitórias para as famílias. Entenderam? Vocês podem trazer amigos, mesmo que não seja de uma igreja, para crescerem no conhecimento da EBD. Ela é muito importante. E vocês podem estudar na melhor faculdade, fazer o melhor curso acadêmico, conseguir o melhor emprego, tá? Ganhar muito dinheiro, né, e viver bem, mas isso não vai mudar o panorama do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Então vale a pena você trazer sua filhinha todas as manhãs, fazendo calor ao sol, trazer os seus filhos, né? Isso é muito bom, importante para a sociedade no geral, viu? Sem falar até somente de ambiente cristão, mas no aspecto social de toda a humanidade, né? Seria bom que as famílias fossem numa igreja aprender da palavra de Deus, tá? Então é muito importante isso aí. E vocês verão os resultados amanhã. E ouvindo um personagem que eu usei o exemplo dele no domingo passado, que foi o Geraldo Rufino, né? Quem estava aqui deve lembrar. Lembra, Zé Carlos? Do homem que era catador de latinha e tornou no maior empresário do Brasil, quase do mundo em si, né? E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ele falava assim, minha mãe sempre falava que era lindo, né? E eu acreditava muito na minha mãe. É interessante isso, né? Isso vai fazer do ser humano realmente se valorizando mesmo. Porque às vezes qualquer coisinha que a sociedade nos atinge, a gente fica magoado, joga tudo pro ar, não é? E a minha mãe falou também que eu era bacana por ser negro, né? Eu era o cara do pedaço. E tá vendo que quantas coisas boas, quando nós compartilhamos para alguém, o que valoriza ele amanhã, né? Já pensou toda hora, né? Você não sabe fazer nada, você só faz tudo errado, né? Já pensou tudo isso? Somando o que vai dar amanhã, né? Então, até na família, né? No casal, a gente só reclama um do outro, você não sabe fazer isso, você faz tudo errado, né? Valoriza um pouco a sua mulher, valoriza um pouco o seu marido, né? Diz que ele é bonitão, né? Que ele tem o cabelo de Marcus Peter, tá vendo aqui, ó? Sabe? Que ele é galã de cinema, viu, Damares? Faça isso para ele um dia. Que ele é o moreninho mais fofinho do pedaço, né? Vem cá, meu fofinho lindo, né? Puxa vida, olha casamento que vai dar daqui para... Fala que o Igor, ele parece ator de Hollywood, né? Então, tantas coisas boas, né? E a gente fica vendo as coisas ruins, as coisas que não somam muito. Tá vendo? Não é bom isso? Seus filhão bonitão, elegante, né? Isso, tá certo. Eu preguei no domingo passado, lembra? Você estava aqui? Não. Puxa, viajou, olha. Esse povo turista, hein? Eu preguei sobre conquistando sonhos, tá? E tratamos aí de muitos personagens da Bíblia e como eles alcançaram o patamar da vitória, né? E eu falei assim no contexto de sonho e usei alguns exemplos de vencedores na sociedade, não para dizer que você tem que ser igual a eles. Eu falei que é o poder da realização. Você ser realizado naquilo que você faz, entendeu? Porque existem tantas pessoas que não são realizadas. E até eu usei exemplo aqui de pastores que não são realizados, né? Eu mencionei um que ele já mudou de 50 vezes de igreja, né? Parece que tem um pastor que ele anoitecia, pastor daquela igreja, amanhecia, ninguém sabia onde ele estava, né? Cadê o pastor? Sumiu, né? Tá vendo? E, então, não é esse que eu quero bater na tecla, é você sentir-se realizado naquilo que você faz. Tá vendo? E no domingo anterior, aliás, retrasado, nós falamos sobre transformando pedras em quê? Em bênção. Ó, socorro. Até que enfim, obrigado, tá? Em bênçãos. E usamos o exemplo de Jacó, naquela pedra que ele colocou como travesseiro, tornou-se em sonho, depois veio como altar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu considero importante também, em todo o contexto da vida cristã, né? Como vencer um gigante?
que tem assim como palavra-chave do contexto, confiança, tá? O que são gigantes em nossas vidas? Quem pode me ajudar aí? Vamos lá, Ícaro. O que é um gigante na vida, será? É um pastor Antônio grandão, certo? Pode ser problemas, né? Enxaqueca. Oi? Timidez. Então, muitos problemas podem se tornar grandes gigantes na nossa vida. O que mais? Vamos lá? Vamos descer. Os desafios. Né? Isso. Tá vendo? Ô, dona Laura, a senhora me salvou. Pode falar. Nós mesmos. Inclusive, a gente vai até falar hoje daqueles espias que Moisés mandou até a terra de Canaã, e eles voltaram trazendo notícias assim: olha Moisés, a terra é boa, olha o que nós trouxemos, um cacho de uva que tem lá. Era 2 pessoas tiveram que colocar num lavar, cacho de uva. Já imaginou fazer suco em casa? Era meio de suco. No entanto, tem lá homens grandes, né? Os filhos de Aná que moram na terra, e nós nos parecemos como, quem pode a palavra usar? Como formiga, como gafanhotos, né? Pequenininhos, e eles enormes. Está vendo a visão? Como eles tiveram a perspectiva de ver os gigantes, e eles pequenos. Aí levantou-se 2 pessoas que foram assim essenciais na conquista. Foi Josué e Caleb. E falou: não, Deus nos deu essa terra, então nós somos os gigantes, né? E eles os gafanhotos. Então tudo depende da sua visão, da sua perspectiva. Beleza? Vamos lá então? Baixe sua cabeça neste momento. Vamos orar. Pai amado, abençoa a tua palavra, que ela seja uma bênção na nossa vida, e que o poder da mesma venha transformar-se em instrumento de motivação e também de visão para a tua igreja. E que cada irmão tenha no coração, tenha na mente de quem Deus é e o que Ele faz. Conduza os comentários desta mensagem em nome de Jesus. Amém. A sua Bíblia, lá para 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler apenas alguns versículos, e aí os irmãos já terão a ideia do que nós vamos falar, tá bom? 17, 37 ao 50. O 17, 37 ao 50, diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão na sua funda e foi aproximando-se do filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para que vires a mim com paus? E os filisteus, pois, o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi.
Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou a Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse a espada na mão. Está vendo que história bonita? Você já teve algum problema na vida? Que no momento que estava passando, achou que era incapaz de resolver? Alguém já passou por uma situação assim, né? Já teve situações críticas na vida, em sua profissão, que pensou em abandonar tudo e sumir? Muitos vivem nessa situação, né? Se alguém falou, nunca passei por isto, né? Aí eu ficaria pensando, puxa, que bom, não é? Porque eu já tive algumas experiências de pensar em deixar o que eu sempre fiz, né? Pensar em desistir, tá? Por algumas questões, alguns problemas que apareceram. E às vezes, este sentimento, ele vai além da questão que às vezes torna-se em ansiedade, torna em depressão e em outros itens da vida. Obrigado. Está vendo? Então, tantas coisas que nós passamos. Enfim, podemos definir então o gigante como problemas, uma provação de Deus, ou seja, alguma situação em que Deus permite na minha e na sua vida. Enfrentamos muito gigante em nossas vidas. E assim, poderemos então ver que quando esses gigantes, eles se tornam maiores que o Deus que nós servimos, então vem o problema afrontando a nossa vida. E este problema, ele precisa então ser encarado dessa forma, tá? Sempre olhar para o problema, para o gigante e ver o Deus que você serve, tá? O Deus que nós servimos, ele é o quê? Falamos muito isso na EBD. Todo-poderoso, tá? Todo-poderoso. Grave essa palavra, tá? Todo-poderoso. Ele é também, que mais? Todo-poderoso, grande, exatamente. Ele é onipresente. Você está lá fazendo sua mesinha, parafusando, Deus está ali. Você está fazendo coisa certa, Deus está ali. Fazendo também coisa errada, Deus está ali. Sempre. Está viajando lá no Rio de Janeiro, Deus está lá. Está vendo? Todo poderoso, onipresente em todos os lugares. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos desertos da vida. Falamos de manhã hoje de um acontecimento em Israel fantástico, não é mesmo? Quando eles saíram do Egito, como foi a presença de Deus? Isso, mas falamos aqui, lembra? Abriu o mar, mas ali, e o caminho no deserto.
como Deus está presente lá, caminhando. Nuvens. Isso, a nuvem, a coluna de fogo, presente, está vendo, no deserto, nas campinas, Deus também, nos momentos bons também Deus está presente, está vendo? Está vendo? Unipresente. E o que mais? Todo-poderoso, não esqueçam, presente em todo lugar, onipresente, e o que mais? Fiel, mas tem um atributo, soberano, um atributo, mas tem um aí que mexe mesmo. Onisciente, ele conhece teu coração, se está gostando de mim ou não, ele conhece, está vendo? Tá? Conhece todas as coisas, no momento vocês estão aí pensando, nossa, para logo de pregar que eu não aguento mais, né? Ele está sabendo de tudo, mesmo quem esteja assim, oi irmão, tudo bem? Deus conhece tudo, amado, olha que bênção. Então, gravem isso aí com vocês, durante o decorrer dos comentários que nós faremos aqui. Aqui nós temos então um personagem muito conhecido, desde criança, quando a gente ouve falar dele, que é Davi. Ele enfrentou um homem que tinha quase 3 metros de altura. Deixa eu ver, o pastor Antônio é o mais alto daqui. Também Zé Carlos. Nós não temos nenhum jogador, só na família tem um jogador de basquete, de vôlei, né? Então é alto, 1 metro e quanto? 12 entre a sua sogra, 1,95, tá vendo? Jogadora de basquete. Então pessoas altas, aqui não temos ninguém, né? Todo mundo essa alturinha pequenininha aí mesmo. Mas pensam, quase 3 metros de altura. Quando a gente vê, vocês lembram no passado, frequentou aqui alguns jogadores de vôlei, lembram? Quando eles chegavam aqui, eu tinha que olhar para os caras assim, ó. E graças a Deus que muitos deles conseguiram um contrato num time, viajaram, então estão bem, viu? E alguns deles estão numa igreja, frequentando. Então eles não sumiram aqui da nossa igreja. A gente mantém contato com alguns deles, então isso é bom sinal. Mas olhávamos para eles assim, puxa, prazer, tudo bem? Então pensa em 3 metros de altura. Então a fé de Davi era grande, e ele não considerou o perigo, só pensava na grandeza de Deus. Menciona o que eu falei da grandeza de Deus? Todo. Que mais? Isso. Olha, Davi pensava nisso aí, ele vai estar presente ali. Muito bem, o primeiro item que eu quero usar aqui, todos nós, sem exceção, temos que enfrentar um gigante. É ou não é? Temos que enfrentar um gigante. As lutas fazem parte da vida de qualquer pessoa, mas cedo ou mais tarde, na nossa vida, enfrentaremos um gigante. Então, precisamos enxergar os gigantes, que são instrumentos de Deus para treinar para desafios maiores. Deus vai usar esse gigante, talvez não é o Golias, para levar você a um novo nível de fé, tá? E de ousadia, de coragem, intrepidez, pois todo servo de Deus, se não passar pelas lutas e pelas provações, a sua fé, ela não fortalece. E Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas naquele momento, quando ele foi enfrentar o homem de quase... E se você analisar o exército dos filisteus, eles eram homens poderosos. Perito em batalha. O cara era armado até o dente, não é? Couraça, escudo, todo aquele contexto de armamento, ele era completo, amados. E treinado para a batalha. Todo o pessoal de Israel estava assim, ó. Quem vai? Você? Eu não. O meu irmão que vai, o meu vizinho, né? O cara estava blasfemando o nome do Senhor e todo mundo lá, ó. De repente chega esse rapazinho, jovem, pastor de ovelha, para lutar, para enfrentar. Eu tenho certeza que os irmãos, quem você, né? És tu, né? Igual um
um pastor que foi pregador internacional até, né, quando ele falou que ele sonhava um dia pregar no mundo, e todo mundo deu risada dele. És tu, pregador internacional, né? E Davi, o jovem. Agora, uma coisa que levou Davi a vencer aí, ele pensou, sabe em quê? Em algumas vitórias passadas. Qual foi essa vitória passada? Lemos aí. Não, do Davi. Isso! Vitórias passadas, o urso e o leão, no 37 aqui, ó. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do... Ele pensou algo que Deus tinha feito na vida dele no passado. E ele tinha um instrumento: não despreze as coisas pequenas que tem em você, tá? O instrumento que ele tinha, era chama funda, né? Era um instrumentinho assim, você coloca uma pedra e rodava, né? Hoje parece bastante com estilingue que a gente usa por aqui, né? Lá na Bahia a gente chama de badog, né? E na minha terra de baladeira. E esse instrumento muito simples. Aí Davi estava lá vem o leão. Ovelhinha tudo bonitinha, gordinha, tudo bem tratada, né? Sorridente, e vem um monstro para devorar. E Davi então com a sua funda, ele matou o leão, amado. Aí veio o urso, né? Tinha passado lá na colmeia de mel, estava todo doce, e viu umas ovelhinhas bonitinhas, sorridentes, cheia de saúde. Opa, banquete! E Davi foi lá e matou. Tá vendo? E quando ele foi lutar contra o gigante, ele pensou nisso aí. Porque a vitória de Davi, no contexto do leão e do urso, foi de quem? De Deus, exatamente. Foi Deus que é... Isso. Onipresente. Onisciente. Esse Deus foi quem livrou. E quando ele viu um homem de quase 3 metros de altura, esse Deus vai me livrar. Veja como então deve ser a sua confiança, a sua memória nesse ambiente de batalha. Ele se lembrou das vezes que enfrentou o urso, com o poder de defender o seu rebanho. Olha que coisa maravilhosa, amados. Para ele, o homem não seria nada comparado à ferocidade de um leão e de um urso. Esse gigante Golias aí, o urso é muito mais poderoso que ele. Porém, ele confiava no Senhor. É na mesma energia que ele invadiu para matar o urso e o leão, para defender as suas ovelhas, a mesma energia, o poder, invadiu o seu coração para lutar contra quem? Golias, exatamente, da altura do Zé Carlos. Está vendo? Ou do pastor Antônio, o mais alto da turma aqui. Veja que coisa. Para lembrar e contar, né? Vitórias é muito importante na nossa vida. Queridos, só para vocês memorizarem, nós gostamos de contar as derrotas, né? Não é mesmo? Começa a contar as bênçãos. Inclusive, até um bom desafio para a nossa igreja futuramente. Às vezes nós compartilhamos com os irmãos algo que nós estamos passando. Só que quando nós conquistamos, nós não falamos mais. Entenderam? Vamos dizer, ore por mim, estou querendo vender minha casa, um exemplo, né? Nós começamos a compartilhar e pedir oração. Quando nós vendemos, nós não compartilhamos, não. É necessário, queridos, para mostrar o poder de Deus, em compartilhar também as bênçãos. Não só os problemas, né? Mas muitas vezes nós queremos só que as pessoas lembrem de nós com os nossos problemas, com as nossas derrotas. Olha, gente, que situação que estão passando. Nem queira, lá na Bahia tinha uma expressão assim, ó, pastor, nem queira passar o que eu estou passando, né? Que o pastor não vai aguentar. Nem imagina, pastor. Aí você fala, opa, minha filha está com... Mas minha filha também, pastor. Ela está pior, está com 40 graus, alguma coisa assim. Sempre a pessoa queria também disputar os problemas, né? Então, queridos, vamos olhar sempre para as bênçãos, contar e compartilhar.
também as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Isso é muito importante. Você se lembra de alguma vitória que Deus te deu? Lembra, Carol? O novo? Que bênção! Parabéns. Está vendo que coisa? Lembra de alguma vitória, Roberto? Você está bonitão aí? Amém! Eu sempre conto uma experiência dessa. Quando eu era pequeno eu tinha um problema assim, tipo, quando ficava com muita febre alta, tipo uma convulsão, ficava meio malucão, sabe? É verdade. E parecia que eu estava andando na parede, e a pastora andando na parede, querendo, e a primeira pessoa que eu via, deveria ter uns 11 anos, agarrava assim, ficava assim, o cara quase morria, sabe? E vai para lá, Satanás. Mas aí chegou um cara lá na nossa casa, um obreiro, não era da igreja batista, era de uma igreja, acho que Deus é amor, nem sei. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou para o meu pai, olha esse caboclinho aqui, ele tem algo muito grande para fazer ainda, né? E o inimigo quer tirar a vida dele. E o cara orou e sabe que acabou com isso, com esse problema, né? Olha que coisa, tem coisas... Eu ficava assim, olha, puxa, quando eu estava com febre, já ficava preocupado, que ia começar a arranhar paredes. É verdade. E outro problema também, eu era meio curioso, né? Eu sei que vocês não conhecem, só eu. Tinha uma lácteas, e que não era da seringueira, né? Era outro tipo, que você passar o dedo no lá, era muito gostoso, sabe? Eu começava a tomar aquilo ali. Tinha uns 9 anos de idade. E o negócio empedrou aqui dentro. Imagine lá no centro das matas, trabalhando. Meus pais faziam investimento e ia para um centro para produzir esse produto aí. Para voltar para a cidade, demorava quase um mês. Pense comigo. E usaram todas as alternativas aí. E, olha, poderia ter tido uma infecção. Olha que doidice, gente. Quando eu falo para a Lúcia, ela dá gargalhadas. Mas Deus, Ele me livrou, não aconteceu nada, sabe? E eu estava quase todo emborrachado, viu? E eu vejo isso como poder de Deus, sabia? O restante eu não vou contar, tá bom? Depois a gente conversa, eu converso em particular. Mas Deus, é tantas bênçãos que acontecem pela nossa doidice, né, que a gente faz, e Deus nos livra, tá vendo? Então, outras que vocês poderiam contar inúmeras, tá? Também, o segundo item, um gigante sempre revela quem somos nós, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que jogando bola, né, lá no campo, eu e esse aqui, e a gente discute, tá? Um problema lá, ele cabeça quente, suado, querendo ganhar, eu também, a gente acaba discutindo. Então, naquele momento, como eu vou tratar esse problema, mostra exatamente quem eu sou. Entenderam? Se qualquer problema que acontecer entre você e seu irmão, e você já trata desse problema, mostra exatamente quem você é. Se você esquece, não compartilha com ninguém. Alguns irmãos procuram o pastor. Pastor, olha, eu tive um problema com tal pessoa, e eu gostaria de resolver. Eu não quero falar mal da pessoa, mas eu quero resolver. Isso mostra exatamente quem somos. Se a gente fica caladinho, mostra o outro lado, o contrário. A gente começa a ficar na nossa, como nada tivesse acontecendo. Entenderam? É bem importante. Olha, o gigante sempre revela quem nós somos. Quando Golias apareceu afrontando Israel, ele revelou quem era Saul e quem era Davi. Até então, Saul era um grande rei, não é mesmo? Mas revelou quem era exatamente Saul naquele momento e quem era Davi. Antes do gigante aparecer, Davi era um simples pastor de ovelhas, anônimo, cuidando lá das ovelhinhas, dando comida. Tá vendo? Ninguém conhecia muito Davi. E Saul tinha coroa de rei, tinha um cetro de um rei, uma espada, escudo, armadura, tudo. Inclusive tentou vestir Davi, como vocês viram na leitura, mas era uma pessoa
individualista, preso em sua própria tenda. Golias revelou que Davi tinha um coração de rei, entendeu? Pode ver que depois ele se tornou rei mesmo, tá? O rei segundo o coração de Deus. Que por detrás daquele simples rapaz, pastor de ovelhas, tinha alguém que temia Deus, desfrutava do seu poder, do poder de Deus. Um gigante vai revelar quem são os verdadeiros líderes, quem são os verdadeiros guerreiros, quem são os verdadeiros matadores de gigantes. Veja que fator importante. É nesse momento de batalha, né, em vez de ficar lá, né, tremendo, você vai enfrentar. É nesse momento de batalha que vai mostrar os verdadeiros líderes nas igrejas. Esse é o valor essencial no contexto da nossa mensagem. Por exemplo, vamos ler Números. Vamos lá para o livro de número 13, capítulo 13. Eu vou ler o 1 e 2 e depois o 18 ao 33. É aquele assunto que eu mencionei no início. Ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espia a terra de Canaã, que há de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviaram um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então foram para espiar a terra. E aqui por exemplo, no 18 a 33, cadê aqui? E vede a terra que é e o povo que nela habita, é o 13, tá? Capítulo 13, do 18 ao 33. Se é fraco, se é pouco ou muito, e como a terra em que habita, se é boa ou má, quais são as cidades que eles habitam, se em arraiais ou em fortaleza, também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias da primícia das uvas. E assim subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe e a entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens, que eu falei há pouquinho, sobre uma vara, como também das romãs e dos trigos. E chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra a fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel. E este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam a montanha. Os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo, porém Moisés lhe disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja, houve 2 notícias aí, uma negativa, né? E outra positiva, outra motivadora, né?
Não, o Senhor nos deu aquela terra. E outro, não vamos subir para lá. Está vendo aqueles grandões que tem lá? Fortes, os jebuseus. Está vendo, queridos, como os gigantes revelam a nossa posição diante dos problemas? Analisam comigo esta questão aqui, que eu acho verdadeiramente importante para a gente refletir. Os problemas revelam quem nós somos. Um gigante vai revelar que são os verdadeiros líderes, não é? Os verdadeiros guerreiros, que eu já mencionei, os verdadeiros matadores gigantes. E aqui revelou quem era, os verdadeiros líderes. O restante não. Por favor, gente, não vamos subir. Lá tem homens fortes, por favor. Nós nos parecíamos como gafanhotos, pequenininho. E eles grandes, o poder está nas mãos dele. E outros já não. Gente, nós vamos conquistar. Aquela terra é nossa. O que eles lembraram ali? Da promessa do passado, que a terra era deles. Davi lembrou que ele matou o urso e o leão. Está vendo, queridos? Quando nós vamos olhar então para a luta do dia a dia, o leão na nossa frente, nós devemos ter em mente que Deus é todo-poderoso. Não esqueça que Ele é soberano, onipresente e também onisciente. Não esqueça disso aí. E a gente vai encarar então esse leão com esse Deus que nós servimos. O tamanho do gigante revela o tamanho que você é. Se o gigante está enfrentando você grande, é porque o diabo sabe que seu Deus e seu potencial é muito maior que aquele gigante. Se a luta é grande, a vitória é maior ainda. Está vendo que maravilha? Se vem as lutas da vida, a vitória é maior, Clóvis. E o inimigo, ele sabe disso aí, o potencial que você tem. Ele sabe que dentro de vocês aqui está o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se formos buscar a língua original, significa, sabe o que? Dinamite. Você já viu explosão com dinamite? Não? Já passou algum? Só na TV. Já pensou? O que faz? Você fura lá um buraquinho, né? Coloca lá a banana de dinamite. Aí vai lá para um lugar e liga. Quando chega... Está vendo? Então o Espírito Santo, ele está dentro daquele que aceitou Jesus como Salvador. E é poder. Está certo ou não? Estou falando tudo certo? É poder de Deus, queridos, para destruir o inimigo. Então, queridos, a partir de hoje, procure ter uma visão diferente daquilo que vocês têm. De quem são vocês, tá? Aqui nós estamos vendo pessoas que aceitaram Cristo como Salvador, que tem esse dinamite dentro do seu coração. E pode vir gigante enorme aí, vocês vão na palavra, tá? Com a palavra destruir. E uma coisa, queridos, que vocês têm que fazer, seja você mesmo. Um dia quando estava no seminário, alguém falou, você tem que sempre imitar alguém, né? Um pastor, né? Pregar como ele prega, tudo. E eu tentei fazer isso. E como você já tem notado, eu sou assim meio diferente em algumas áreas, né? E eu me senti, puxa, não sou eu aquilo ali. Quando eu queria imitar alguém, não era a minha identidade, entendeu? Aquele pastor meio maluquinho em algumas áreas, né? E, por exemplo, eu estou cantando, não sei muito ficar parado, entendeu? Eu quero compartilhar com vocês a música, eu sou diferente nessa área. E quando eu fico parado, eu me sinto meio incomodado, entenderam? Eu gosto de cantar meio mexendo com ela, com ele. Cante comigo alguma coisa, entenderam? E quando eu tentava imitar alguém, exatamente não era eu. Mas um dia, eu falei, eu vou criar minha própria identidade. Ser eu mesmo, entenderam? E isso me ajudou muito a olhar quem somos nós mesmos. E temos assim uma visão muito mais completa nessa questão aqui. Um grande perigo aos homens e às mulheres de Deus é perder a sua identidade. Não são verdadeiros. Eu gosto muito de textos motivadores, tá?
mas eles não definem quem nós somos. Entenderam? Quando a gente coloca no grupo aqueles, que seu dia, né? Tem um já programadinho, bonitinho, e todo mundo diz amém. Isso é legal. Não é versículo não, tá? Versículo é uma outra coisa poderosa, é diferente. Mas aqueles textinhos, né? E que a gente coloca algumas frases de alguns pensadores, é bonito isso aí, é. E algumas músicas também. Eu não estou aqui criticando música, viu, Mota? Por favor, não é isso, tá? Nem me coloca na... Mas tem algumas músicas que elas não são verdadeiras na nossa vida. Entenderam? Por exemplo, tem uma música que a gente canta, eu acho lindíssima, eu gosto, né? Mas, por exemplo, ó, tudo que é em mim, tudo entrego a ti, né? Aí o coro, e eu tudo entrego, não é mesmo? Que há em mim. Olha, a gente entrega tudo, não é mesmo? É uma música chique, mas muitas vezes ela não diz o que nós somos, não é mesmo? Então tenha a sua própria identidade pessoal, tá? Do seu relacionamento com Deus. Isso é fundamental. E assim nós veremos o revestimento de Deus na nossa vida. Então os textos motivadores são bons, não estamos dizendo que não serve para nada não, por favor, tá? E as músicas também, mas elas não definem quem nós somos, tá? Porque elas falam de uma poesia, por exemplo, nós temos uma no Cantor Cristão, onde o autor da música, ele quer morrer pelo Brasil, né? Ou ver a patração, morrer pelo Brasil. E ele estava certo naquela época. Eu pergunto hoje, qual é o cristão que quer morrer pelo Brasil? Meu vizinho ele quer, mas eu não, né? Minha mulher, ela vai morrer. Não é verdade? Não é uma realidade. Ou ver a patração ou morrer pelo Brasil. Aí alguém diz, uma dor de cabeça, nós não vai mais na igreja, um problema que a gente enfrenta, a gente não vai mais, não é? É uma chuva olha, domingo vai chover de manhã, isso é uma previsão, a pessoa já se programa não ir mais, né? Tá vendo? Quantas coisinhas pequenas nos tira do projeto, e a gente pergunta, tudo eu vou entregar? Então vamos olhar como é formar a nossa própria identidade de Deus. E para encerrar o último ponto, o gigante que você enfrenta determina o resultado que você tem. Quando você vence o gigante, manifesta a glória de Deus. Olha que maravilha. O alvo de Deus não é mostrar o poder do diabo, mas a glória, porque o diabo conhece o poder de Deus. É mostrar a glória de Deus através de vocês, amados. Que maravilha, viu, amados? E o inimigo vai dizer, eu não quero mexer com a Adriana, porque nela manifesta a glória de Deus. Eu não vou mexer com Socorro, não. Porque ela tem praticado, ela tem uma atitude que manifesta a glória de Deus. E o que acontece? Onde está a glória de Deus, o que vai acontecer? O diabo, some, cai fora. Entenderam? E a gente vê alguns assuntos, né, assim, até pela visão que a gente tem de algumas igrejas, amarra o inimigo, né? Já foi uma igreja assim? Igreja Batista Independente? Está amarrado, né? E que seja amarrado alguma coisa assim. Eu sei que ele vai ser amarrado um dia lá depois da grande tribulação, né? Mas ele está solto ainda. Agora, a autoridade de Cristo, não é? Foi assim, projetada na cruz do Calvário. Então, nós temos hoje um poder que vence. É esse poder que faz ele, tchau, não quero mais mexer com a Letícia. Ela tem poder de Deus. Mas se você não olha para essa questão da glória de Deus, nós continuamos perdendo a batalha sempre. Nossa atitude mostra a glória de Deus é manifestada quando Ele usa aparentemente pessoas fracas, como eu e você, limitados e fracos, para manifestar a glória e fazê-lo você uma pessoa forte. Está vendo que maravilha? Isso é magnífico. E também ele tenta zombar de nós, o inimigo, mas Deus vai levantar através da sua vida toda a manifestação da glória de Deus. Então o seu êxito depende da posição que você ocupa, da trajetória que você percorreu para chegar onde chegou. Quem teve o gigante em seu caminho tem outro nível de maturidade,
e de experiência de vida com Deus. Muitos se tornaram reis apenas por herdar o trono. Um dia eu ouvi um testemunho de um líder, muito conhecido até dos irmãos, não vou mencionar o nome dele. Ele disse: eu sou um pastor por opção. Eu disse: opa, que bênção, né? Não é nenhum ministério, né? É só a opção que teve, não tinha outra. É porque é um cara, assim, o pai, na igreja grande, então assumiu como o pai se fosse pastor, então ele também tinha direito a alguma coisa. Então, uma opção. E eu percebo assim que muitos já vieram com essa trajetória de reinado, não é? E o pai fica e o filho continua, alguma coisa assim. E muitos assim, mas outros conquistaram a vida com trabalho, né? Com dedicação, com disposição. E Davi, ele conquistou o reinado, não somente por alguém dizer: nós queremos você como rei, não é? Porque Deus o escolheu para ser rei de Israel. Olha que maravilha, gente. Então confie somente em Deus. Davi confiou na grandeza do exército, não confiou na grandeza do exército de Saul, nem dos seus irmãos, porque estava lá tudo tremelique, como a gente fala, né? E o tempo todo ele declarou a palavra: eu vou a ti em nome do Senhor. O Senhor entregará em minhas mãos. Olha essa declaração. Sua confiança é tão grande, foi tão grande em Deus, que ele foi desarmado. Quando o gigante viu, lá vem Davi: não, Cade, olha esse pequenininho aí, franzino, magrelo, né? Não conhece nada de luta, para que ele vem? Eu vou pegar a carne dele e vou dar a quem? O Golias disse que ia dar a carne de Davi para quem? Isso, tá certo. Tá vendo? Ah, Davi, você vem a mim com toda, olha, Amanda, toda a estrutura, o gigante. Não tinha... Só tinha um ladinho aqui, ó, nesse rostinho redondinho, ó, toda a estrutura, aqui, tá vendo? Aí lá foi Davi: eu vou a ti em nome do Senhor. Aí, aquela pedrinha, ela foi... Pau! Já pensou? E o gigante, talvez ele pensar que era até uma muriçoca, né? Lembra a muriçoca lá da Bahia, Mota? Traumatismo craniano, o cara morreu. Já pensou? Toda cheia de estrutura aqui, ó, um rostinho redondinho. Só o olho ficar de fora, a boquinha, que essa aqui beija toda hora. Tá vendo? E aí acertou a confiança somente em Deus. Que Deus abençoe sua vida, amados, para serem verdadeiros matadores de gigantes. Pai amado, muito obrigado. A tua palavra é fiel. A tua palavra, ela reina para tudo sempre. Não permita, ó Pai, que venhamos olhar para o inimigo com a visão de homem, mas com a visão de Deus, e nos tornar dia após dia vencedores. O projeto de Deus para esta igreja, independente em São Bernardo do Campo, é para ser uma igreja vencedora, é para ser uma igreja conquistadora, onde veremos o milagre do Senhor trazendo almas arrependidas, construindo templos, não só esse, mas outros que virão, igrejas estabelecidas, homens e mulheres salvas e servindo a Deus. Nós estamos aqui, enquanto o Senhor não voltar, para realizar esse trabalho, com pessoas frágeis, porém vencedoras. Eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos então ao pastor Tomé por essa mensagem motivadora, né, às nossas vidas, falando sobre gigantes que com certeza já enfrentamos e ainda enfrentaremos. Que Deus possa ser a nossa força, a nossa esperança e também a nossa vitória. Amém? Vamos nos colocar em pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito esteja em nós. É isso que nós iremos declarar através desse próximo cântico, cântico esse, para encerrarmos o culto de louvor ao nosso Deus.
fraquinho, acho que ninguém conhece muito bem o cântico. Vamos repetir? Vamos. Vamos lá. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós. Amém? Vamos ter o... Antes de nós encerrarmos, vou passar alguns avisos para a amada igreja. Podeis assentar. Lembrando, principalmente para quem está nos visitando, da nossa programação regular. Estamos aqui todos os domingos, em Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30 da manhã. E também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19 horas. Lembrando também que nós temos essa programação importante aqui na nossa igreja, dos 11 anos de existência da nossa igreja. Falei hoje pela manhã, né? Já são 11 anos, né? Graças a Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Então, dia 1º e dia 2º de fevereiro, nós teremos a comemoração, né, a conferência de aniversário da nossa igreja, que será no novo templo, que está em construção ainda. O pastor Tomé falou sobre isso na parte da manhã. Quer falar de novo, pastor? Tá certo? Então, nós estamos programando já para ser já no novo templo, já mudarmos para o novo templo, né, que ainda está em construção. Nós estaremos usando a parte de baixo, onde será o estacionamento, para nós concluirmos a parte de cima. Então, já vamos nos preparando. Dia 1 e 2 de fevereiro, o preletor, né, dessa conferência será o pastor Alex Barros, da Igreja Batista do Jardim Miriam. Igreja essa que teve aqui, né, o coral, né, dessa igreja, no último evento que nós tivemos lá também no novo templo, né? Então o coral esteve aí, que é da Igreja Batista do Jardim Miriam. Mais avisos? Também aí essa parte importante da nossa igreja, nós teremos eleições, né, dos nossos ministérios, então já vamos nos preparando, né? Falamos também na parte da manhã, Escola Bíblica Dominical, já vai orando, pedindo orientação a Deus. Não enterrem, né, os seus dons, os seus talentos, coloquem, né, na obra do nosso Deus, orem você, sua família, para que nós possamos fazer a nossa eleição aí dos nossos ministérios, né? Então já vai se preparando para isso. Não tem aqui a data ainda, já tem a data? Dia 16 de fevereiro. Lembrando que tem o formulário, né, para você colocar no ministério que você quer servir, né, na obra do Senhor. Então já leve para casa, já vai orando e já coloque aqui o ministério ao qual você quer participar durante 2 anos. É isso, pastor? 2 anos. Quer falar alguma coisa sobre isso, pastores? Não? É isso. Então vamos nos colocar em pé e vamos ter uma última oração. Pedir para o pastor Tomé fazer essa última oração e também a bênção. Vamos baixar nossas cabeças. Pai amado, muito obrigado por cada vida aqui presente, cada irmão, cada irmã, as famílias que se uniram para vir à tua casa, os irmãos que saíram assim, debaixo até de uma chuva, para vir aqui glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus. Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém. E ser exaltado através de cada vida. Ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso. Muitas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós. Não somos merecedores, mas tudo isso por tua misericórdia. Por tua misericórdia nós alcançamos as bênçãos, vitórias. O Senhor supre as nossas necessidades. Eu te louvo neste momento
em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. Amém. Amém. Podeis assentar e estamos, pois, despedidos do culto de louvor ao nosso Deus.